Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você. Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, para você se posicionar aí, não é? O Catecismo da Igreja Católica ele é dividido em 4 grandes partes. A primeira parte, ela tem como título a Profissão de Fé. Dentro dessa profissão de fé, eles dividem aqui o catecismo em 2 sessões. A primeira sessão, que é Eu Creio, Nós Cremos, e depois aí vem a segunda sessão, que é exatamente a profissão da nossa fé. Bem, dentro da primeira sessão nós temos capítulos e temos artigos, para você ir entendendo aí, não é? Então, nós estamos agora no capítulo 2º, então no 2º capítulo, e estamos no primeiro artigo. O artigo que fala da revelação de Deus. Então, nós estamos conversando aqui esses dias, né? Sobre a revelação de Deus. Que começa, a revelação de Deus, Deus começa a se revelar com a escolha de Abraão em Ur, na Caldeia. E a revelação de Deus, então, vai terminar com a morte do último apóstolo, São João. Tudo que Deus tinha para revelar, ele o faz nesse tempo, nesse período. Claro, e o Filho encarnado que veio, não é? Jesus Cristo, então, ele vem com o Evangelho, com a Boa Nova, ele está aí no auge dessa revelação. Quando a revelação atinge seu ponto máximo, vem o Filho de Deus para trazer o Evangelho. Mas então vamos lá, estamos no capítulo 2, que tem como título aí Deus vem ao encontro do homem. Estamos no artigo 1º, a revelação de Deus. Estamos vendo as etapas da revelação. Hoje nós vamos ver aí, a partir então do número em negrito, no seu catecismo, número 56. Nós vamos ver a aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura antes de tudo salvar a humanidade, passando por cada uma das suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados, segundo seus países, cada um segundo a sua língua e segundo os seus clãs. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, confiada pela providência divina à guarda dos anjos, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime na sua perversidade, gostaria de construir por si mesma a sua unidade à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e do seu chefe, constituiu uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel o Justo, o rei sacerdote Melquisedeque, que é a figura de Cristo, um protótipo de Cristo, ou os justos Noé, Daniel, Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Deus congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Isso está em João 11:52, essa última frase, né? Bem, então, claro, você conhece aí a história de Noé. Que Deus então manda Noé construir uma arca no meio do deserto, quer dizer, no meio do nada. Não existia nenhuma espécie ali de rio, de lago, de mar, não existia nada, não é? E Deus manda Noé construir uma arca. E ele passa muitos anos construindo essa arca. Bem, o que significa
a arca de Noé. Claro que não tem nada a ver com a Arca da Aliança, que depois com Salomão, que Deus vai instituir a Arca da Aliança. Mas a Arca de Noé, uma arca muito grande, quer dizer, um barco muito grande, onde Deus então vai causar o dilúvio, quer dizer, ele vai então lavar os pecados da humanidade. Então o símbolo de Noé é o símbolo de que Deus está lavando toda a idolatria, toda perversão, corrupção, adoração a deuses pagãos, adoração a seus chefes das nações, que eles idolatravam esses chefes das nações, assim como no Egito. O faraó era considerado Deus. Então, Deus vem para lavar. Esse sentido de lavar, sentido de purificar, porque você sabe, né? A água ela tem um poder imenso. Algo, assim, se você analisar a água, puxa vida, ela serve para tanta coisa. Bem, primeiramente que sem água nós não vivemos. Nós morremos em alguns dias se não bebermos água. Nós somos constituídos, nosso corpo orgânico é constituído em muita porcentagem de água, de líquido. E precisamos estar renovando essa água o dia todo. Então, quer dizer, se ficarmos alguns dias sem água, fatalmente iremos morrer. Então, a água é sentido da vida, ela é o símbolo da vida. A água também serve para lavar tudo. Lavar nossos corpos quando estão suados, sujos. Lavar os alimentos. Lavar os nossos talheres onde vamos comer. Lavar nossas roupas que vestimos, onde dormimos. Enfim, lava-se tudo, né? Lava-se a casa, lava-se o carro, lava-se... Bem, o que tiver. A água, então, ela tem esse poder aí de limpar. A água também, ela tem aí, se ela for aí vir em demasia, então ela pode causar aí grandes transtornos, inclusive mortes, catástrofes. Ela pode sim, como já de fato tem acontecido no nosso mundo, aqui no Brasil principalmente, as represas que estouram as represas, causam um grande transtorno, morrem muitas pessoas, lares são destruídos, rios quando sobem também, que no Brasil já aconteceu várias vezes. Então, quer dizer, a água ela é muito boa para muitas coisas, mas também, se ela vir em demasia, ela causa uma catástrofe. Bem, o que quer dizer então esse símbolo da água com Noé? Esse símbolo da água com Noé exprime exatamente nos lavar do pecado. É essa a intenção de Deus. Mostrar ao mundo que a água ela pode purificar. Bem, é isso que acontece com a água do batismo. A água do batismo ela vem para nos purificar, para nos lavar. Porque veja, antes de vir Jesus, antes do Filho de Deus se encarnar e se tornar Jesus, não havia como lavar a alma das pessoas. Não tinha como tirar o pecado original das pessoas. Por quê? Porque o pecado original está impresso na alma e não no físico. Está no nosso espírito. Então, esse ato de lavar que nós fazemos aí no batismo, esse derramar água sobre a criança ou sobre o adulto, ou mergulhar a criança ou mergulhar o adulto na água também, não importa. Mas o que importa é o sentido espiritual. O que nós vemos é o sentido ali material, a água que nós estamos vendo, né? Que existe a água, estamos com ela nas mãos. Mas o verdadeiro sentido, claro, que ali é um símbolo. Assim como Noé, como a arca de Noé também foi um símbolo que Deus criou. Aconteceu? Sim, evidentemente acreditamos que aconteceu, claro. Mas é um símbolo de purificação. Assim como a água benta que o padre então vai aspergir aí na criança ou no adulto, também é um símbolo de purificação. Mas na verdade o que está acontecendo é dentro da alma. Nós estamos sendo lavados pela água do Espírito. Pela água viva que Jesus prometeu. Lembre-se você aí
João 7:37, estava tendo ali a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, porque para lembrar os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto com Moisés, então eles ficam, todo ano eles comemoram, os judeus comemoram, né? Essa festa dos tabernáculos, onde eles ficam uma semana fora das suas casas, morando em tendas, em barracas. Por quê? Para expressar a gratidão, o louvor a todo o povo de Deus que sofreu tanto nesses 40 anos no deserto, tanta gente morreu, tanta gente nasceu. Então, mas é um povo de Deus, é o povo de Deus. Então, em comemoração a este povo, eles passam uma semana morando em tendas. E as pessoas vêm, os judeus vêm de todas as partes, porque estão espalhados pelo mundo. Então eles vêm de todas as partes e trazem de onde estão morando agora as melhores águas. E trazem no lombo de burro, de camelo, porque é muito pesado, evidentemente. Então eles trazem e vão colocando ali, vão despejando aquelas águas em grandes barricas de água, não é? Aquelas talhas de água, como está na palavra de Deus, né? Como aconteceu aí no primeiro milagre de Jesus. Então, aquelas grandes talhas de água, eles vão colocando as águas ali e as pessoas vão experimentar essas águas no último dia da festa. Claro que vão bebendo água, sim, que tem ali, que trouxeram, enfim, mas para todas as pessoas que estão na festa experimentar as águas no último dia da festa. E o que aconteceu em João 7:37? Diz lá: no último dia da festa, Jesus, então, ele sobe em algum lugarzinho, alguma pedra, algum caixote, alguma coisa, para ficar um pouquinho mais alto do que as pessoas, e ele começa a bradar. Bem, o que é bradar? É quase gritar. Se você tem sede, venha a mim e beba. Porque se você beber desta água aí, você vai voltar a ter sede. É uma água boa, claro que é. São águas puras, limpíssimas. Mas são águas deliciosas, com certeza. Mas você vai voltar a ter sede. Jesus disse, mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais sentirá sede. E outra coisa, você será um rio de água viva, porque do seu peito manará um rio de água viva. Então veja o que Jesus faz aí. Ele usa uma metáfora muito grande. Ele usa uma coisa maravilhosa. Mas o povo fica ali olhando para Jesus sem entender o que é aquilo. Mas de que água que ele estava falando? Então aí que está, da água do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem vários símbolos para interpretá-lo. Porque ele é Espírito, ele é Deus. E ele toma a forma que ele quiser. No batismo de Jesus, ele tomou forma de pomba. Todas as pessoas que estavam ali viram a pomba descer sobre Jesus. Ok. No cenáculo, ele toma a forma de fogo, de línguas de fogo que vão repousando na cabeça das pessoas que estavam ali. Aqui ele toma a forma de água. E assim ele também lá no cenáculo ele toma a forma de vento. Entra um vento impetuoso no local em que eles estavam. Então, o vento também. Jesus sopra esse vento do Espírito, que é o próprio Espírito, nos seus apóstolos. Por 2 vezes ele sopra, porque ele foi a primeira vez, Tomé não estava, ele teve que voltar a segunda vez e soprou de novo. Então, quer dizer, ele sopra. Então, o vento, o Espírito é sopro, é ar impetuoso, é vento forte, ele é fogo, ele é água, ele é pomba, quer dizer, ele toma essas formas, mas ele é Deus, ele pode fazer isso. Bem, mas estamos aqui nos referindo à água. Então, vamos voltar ao nosso raciocínio. Então, Jesus diz, né, que essa água viva, essa água é diferente. Essa água é diferente, porque ela é uma água viva, é uma água que produz vida. Claro que a água que nós bebemos, ela produz vida em nós. Sim, a água que nós regamos as plantas
Perdão, elas produzem vida nas plantas. Agora, a água do Espírito Santo, ela produz uma vida nova. Uma outra vida. É uma vida além desta. É uma vida eterna, que se chama vida eterna. Nenhuma planta vive para a vida eterna. Nós não vivemos para a vida eterna. Nenhum animal vive para a vida eterna. Os astros um dia desaparecerão, também não vivem para a vida eterna. As estrelas, o Sol, tem tantas estrelas que já não existem mais. Ok? Mas e nós? Nós também não vivemos para a vida eterna, mas dessa água que será jogada em nós, na ocasião do batismo, sim, aí nós morremos para a vida do pecado, para a vida que nos levaria para a morte eterna, para a vida que nos levaria para o inferno junto com Satanás e seus anjos. E agora então essa água viva, essa água nova, que vem do Espírito Santo, bem, ela me faz um homem novo. Se você é uma mulher, te faz uma mulher nova, uma pessoa nova. Aí você renasce para a vida eterna, veja, que é completamente diferente dessa vida que nós temos aqui. Essa vida que nós temos, de qualquer jeito nós iremos morrer. Ou seja, de doença, ou seja, atropelado, ou seja... não importa a forma, mas enfim, todos nós iremos morrer. Para esta vida que eu nasci da minha mãe. Agora, a vida que eu nasci pelo Espírito, pela água viva do Espírito, que me lavou do pecado original, que me lavou de todos os pecados. Bem, esta água viva, sim, ela produz em mim a vida eterna. Ela me faz renascer para a vida eterna. Então, a vida que eu tenho aqui agora, que você tem, já é a vida eterna. Veja, nós não entramos na posse definitiva. Mas essa vida eterna já está em mim, já está em você. Gostaria que você entendesse isso. Essa vida eterna já faz parte do nosso ser. Nós temos apenas a vida velha, a vida que eu nasci da minha mãe, então que foi concebido no pecado. Todas as pessoas são concebidas no pecado. Mas se você é batizado, então você tem a vida nova, a vida eterna que já está em você. Mas você, porém, não tomou posse dela ainda. Ou melhor, tomamos posse, sim, mas não entramos na consumação. Vamos explicar assim. Não entramos na consumação. Mesma coisa que um casal. Um casal ali se casa, contrai o matrimônio, então diante do diácono, do padre, enfim, contraiu o matrimônio. Já estão casados? Sim. Já estão casados. Ok. Mas a consumação deste casamento só terá efeito quando os dois se tornarem um sexualmente. Aí sim, aí a consumação aconteceu. Os dois se tornam uma só carne. Quando eles se unem, sexualmente falando, eles se tornam uma só carne. E daí, então, acontece a consumação do casamento. Então, nós estamos agora, já temos a vida eterna em nós? Temos, assim como um casal que acabou de casar. Mas a consumação da nossa vida eterna só se dará quando nós passarmos pela morte, porque nós não permaneceremos nela, mas todos deveremos morrer. Então passaremos pela morte e entraremos na consumação da vida eterna, que já está em nós. Isso é importante também. É um grande mistério, mas é assim. Com Noé, então, Deus toma Noé, ele faz aparecer, então, chegar até a arca de Noé todos os animais da terra, enfim, para sobreviverem ali dentro da arca. Depois Noé vai soltá-los. Bem, então, o que quer dizer isso? Com o pecado do ser humano, com o pecado de Adão e Eva, tudo que está submetido ao ser humano caiu em pecado. Então, toda a natureza, toda a criação foi submetida ao pecado original. É que São Paulo diz na carta aos Romanos.
que a natureza geme como as mulheres em dores de parto por causa do pecado original. Mas daí veio Jesus, né? Para nos livrar dessa situação. Nós só estamos dizendo aqui que Noé, então, ele é um protótipo, ele é uma maquete, ele é uma figura, ele é uma sombra de tudo aquilo que deveria vir na plenitude dos tempos. Agora, quando é que aconteceu a plenitude dos tempos? Quando o Verbo de Deus se encarnou, se tornou Jesus Cristo através da Virgem Maria. Então, sim, isso chama-se plenitude dos tempos. Toda a promessa do Pai, que ele falou, prometeu durante milhares de anos, se cumpre no Filho, que vem agora encarnado no seio da Virgem Maria. Aí sim, então tudo que era antes, tudo que veio antes de Jesus, era sombra, era maquete, era desenho, era uma coisa arquitetada, uma sombra, uma figura do que deveria vir, do que deveria ser. Por exemplo, nós já temos, estava dizendo aqui, que nós já temos dentro de nós, então, a vida eterna. Mas como nós não entramos na posse da vida eterna, nós podemos agora viver os relampejos da vida eterna, né? Vamos dizer assim, podemos viver aí uma porcentagem do que seria essa vida eterna. Se é que estou me fazendo entender. Então, o que eu posso viver de vida eterna aqui agora dentro de mim? O que você pode viver de vida eterna dentro de você? Por exemplo, se nós amarmos as pessoas. Se nós amarmos as pessoas com o amor de Deus que já está em nós, que chama-se Espírito Santo. Então, esse amor de Deus foi derramado em nós. Agora, nós temos que usar esse amor de Deus. Se eu e você, se nós começarmos a usar o amor de Deus agora, neste momento, não deixarmos para amanhã, então sim, nós já estamos usando o que é da vida eterna. Ok? Já faz parte da vida eterna, porque o reino de Deus é amor, porque Deus é amor. Então, no reino do céu não existe briga, não existe ciúmes, não existe raiva, não existe ódio, não existe compra e venda de coisas, enganar os outros, iludir os outros, mentir. Não existe nada disso. No céu só existe amor, porque Deus é amor e Deus nos criou para o amor. Então, já posso viver o céu aqui? Sim, já posso viver. Olha que maravilha. Ah, mas as pessoas não me amam, Luiz Carlos. Como é que eu vou viver o céu aqui? Se você amar essas pessoas. Se você tomar a iniciativa de amar as pessoas, você vai viver o céu. Ah, mas tem pessoas que brigam, que me odeiam, que não me querem. Tudo bem, elas não optaram por viver o céu ainda. Mas se você optar agora por viver o céu, por exemplo, então, a partir de agora, eu não vou mais guardar nenhuma mágoa. Aliás, primeiramente, eu vou me confessar. Então, vamos começar assim. Vou me confessar, procurar um sacerdote. Falar, padre, eu quero confessar, tirar do meu peito tudo que está aqui me apertando, me magoando, me deixando chateado, humilhado, ferido, enfim. Primeiramente, eu quero perdoar todas as pessoas que me ofenderam, estejam vivas, estejam mortas. Eu quero perdoar. Porque até inclusive as pessoas que estão mortas, mas estão no purgatório, se eu perdoar agora, elas vão ser libertadas do purgatório, porque tem muitas almas que estão no purgatório, já pagaram as suas dívidas, mas eu ainda não perdoei, então elas estão retidas no purgatório porque eu não perdoei. Estão esperando o meu perdão. Quer dizer, então você vai deixar gente no purgatório porque você não quer dar o seu perdão? E se você não der o seu perdão a essas pessoas, você também vai pagar por isso no purgatório, entende isso? Então tá, então primeiro momento procurar um sacerdote, falar, padre, eu quero perdoar todas as pessoas que me ofenderam, mas não quero deixar nenhuma para trás. As que eu lembro, as que eu não lembro. O mal que eu fiz pelas pessoas que eu não sei. Tem tantas pessoas que eu atingi, até humilhei, fiz desdém dessas pessoas. Mas às vezes não foi por querer também, ou foi por querer, mas eu não lembro. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, olha, você tem que
tirar toda a podridão que está no seu coração. Tudo que é podre, tudo que está fedendo, tudo que está cheirando mal, que são mágoas, rancor, ressentimento, inveja, ciúmes. Tudo isso está apodrecendo dentro do seu coração, sabe? A partir do momento que você se confessa, então você se liberta disso tudo. Daí você fala com Deus, daí é com Deus, daí não é mais com o sacerdote. Aí você fala com Deus: Senhor, eu quero amar as pessoas sem discriminação. Nem por raça, nem por cor, nem por estilo de vida, nem por nível social. Escolher pessoas, também não quero mais escolher pessoas. Eu quero amar as pessoas que o Senhor colocar na minha frente. Pronto. Você já começa a viver o céu. Por quê? Primeiro ponto, você não tem mais nada no seu coração que prejudique alguém. E segundo ponto, que você vai amar. Então, o céu está dentro de você. Olha que coisa. A partir desse momento, o céu está instalado dentro de você. Mesmo que essas pessoas continuem falando mal, mentindo, roubando, fofocando, você não vai fazer mais isso. Então a decisão foi sua. A decisão de viver o céu foi sua. Então não mais as pessoas. Então as pessoas vêm, vão zombar de você, vão humilhar você. Como que você vai reagir? Abençoando essas pessoas, orando por elas, sorrindo para elas, com amor, com carinho. Não com falsidade. Então aí está. São atitudes que você vai tomando e você vai conseguindo trazer o céu dentro de você. Bem, ok, querido irmão, querida irmã, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Então, a aliança com Noé, nós entendemos então que Deus faz essa aliança para limpar aí a humanidade caída, né? Para limpar o pecado, para uma nova humanidade. Então, o sentido da escolha, né, de Deus com Noé é esse sentido, de purificação. No nosso próximo programa, iremos ver então a eleição de Abraão, né, a partir do número 59 do nosso catecismo. Tá bom, querido irmão, querida irmã? Vamos pedir à Virgem Maria Santíssima que reze por nós, para que sejamos homens e mulheres que desejam o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.